Oi, pessoal, boa tarde. Bom, eu sou a Mariana, do Grupo Operacional do Gerúndio Cuidando do Projeto Acolher, né? Um projeto de extensão nosso. A partir de agora, a gente vai começar a palestra com a Sara. Aí, ao longo da palestra, eu vou enviando para vocês um link de presença, é um Forms. Vocês vão preenchendo, por favor, e mandando. No caso, eu vou mandar algumas vezes, mas vocês podem preencher só uma vez, tá bom? Quem já preencheu não tem necessidade. Então, a Sara, ela é formada em psicologia e mestre em educação profissional. Ela tem atuação como psicóloga clínica na abordagem de terapia cognitiva e comportamental e professora. Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra para a Sara, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat, que eu vou vendo e um momento a gente pega e passa para a Sara, tá bom, gente? Sara, então, por favor. Boa noite, gente. Eu sou a Sara, como a Mariana disse, né? Sou psicóloga, e hoje vou falar com você sobre os cuidados na saúde mental, né? Nesse tempo de pandemia, tem sido tempos tão difíceis para todos nós, e aí, e como que esse contexto, né, da pandemia nos afeta no nosso funcionamento psicológico. Mariana, eu nem comentei, mas eu vou abrir uns slides aqui, tem algum problema? Não, problema nenhum, Sara. Deixei para compartilhar mesmo. Fica à vontade. Tá. Porque eu não comentei antes. Não, fica tranquila. Então, eu vou falar hoje com vocês, né, como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Já tem um ano, né, que a gente está nesse período de pandemia, talvez tenha alguém com o microfone ligado. Gente, quem for entrando, vai mutando o microfone, por favor. Tá com o microfone ligado. Mas, enfim, então, a gente já não imaginou que fosse durar tanto, né? Já tem um ano que a gente está aí na pandemia. E talvez os recursos que a gente utilizou, né? Eu falo os recursos, as nossas ferramentas, as ferramentas que a gente utilizou há um ano atrás, pode ser que hoje elas já estão um pouco desgastadas, né? Então, a gente vai falando que a gente já teve algumas estratégias aí para cuidar da nossa saúde mental e que pode ser que algumas das nossas ferramentas, né, as estratégias, elas já não são suficientes agora. Então, eu vou apresentar hoje um panorama, né, do contexto, dos sinais, dos sintomas, e principalmente também as estratégias de enfrentamento, sabe? Então, a ideia é que a gente tenha uma conversa, né, para poder passar aí algumas estratégias para ajudar a viver nesses tempos de pandemia. Então, eu brinquei aqui, ó, o que temos para hoje? Temos para hoje o contexto da pandemia, né? Os sinais, vamos identificar os sinais que acontecem no nosso, as alterações que podem acontecer no nosso funcionamento psicológico e as estratégias de enfrentamento. As nossas estratégias de enfrentamento. E, por último, algumas sugestões, né, de livros, de vídeos, de documentários, enfim, que pode nos ajudar a procurar recursos para esses tempos difíceis. É que o slide não está querendo passar. Eu coloquei alguma dessas palavras, né, que a Mariana já falou, eu sou psicóloga clínica, e eu coloquei algumas palavras que eu vejo com muita frequência, tanto no meu vínculo social, como no meu vínculo profissional, né? Eu sou psicóloga clínica e também dou aula para o curso de psicologia em outras instituições. Então, algumas palavras que são palavras muito fortes quando a gente pensa nesse período de pandemia, né? Descontrole, compulsão, um comer compulsivo, falta de dinheiro, tristeza, insônia, cansaço, ansiedade, preocupação, pensamentos negativos, desânimo, solidão, conflitos, crises, mortes. Então, são algumas dessas palavras que são comuns no nosso vocabulário desde que a pandemia começou. Para alguns mais, algumas palavras mais do que para outras, né? Porque tem as nossas particularidades.
Então, desde o ano passado, né, a gente tem aí algumas ações oficiais para lidar com a questão da Covid, né? Então, a saúde física, o combate do vírus e a economia foram o principal foco de discussão durante esse período. E a saúde mental, ela não pode ser negligenciada. Ela não tem sido foco, né, de atenção, mas a gente sabe que ela é importante, né? E aí, deixa eu só passar aqui, daqui a pouco eu volto para esse aqui. Né? O impacto da saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Alguns autores falam o seguinte, que as implicações psicológicas podem ser mais duradouras e prevalentes do que a própria Covid, né? Então, a gente tem um impacto na população, na saúde mental, que pode ser muito maior do que as pessoas que foram vítimas, né, que foram contaminadas, as pessoas né, os lutos que nós tivemos, essas implicações psicológicas podem ser muito mais duradouras. Então, deixa eu voltar aqui. Algumas frases que são comuns, e aí vocês vão me dizendo se vocês se identificam com alguma delas. Sinto que estou agitado. Aqui. Sinto que estou com dificuldades para relaxar. Sinto que estou sem energia e desanimado. Sinto alterações nos batimentos cardíacos, né? Aquela sensação de taquicardia, de que está batendo muito rápido. Sinto sensação de sufocamento, né? Parece que o ar fica preso dentro de você, que tem alguém te apertando. Sinto medo que aconteça o pior. Sinto que a minha vida está sem sentido. Vejo o futuro com muito pessimismo. Sinto dificuldades de memorizar ou sente dificuldades de prestar atenção também. Percebo que meu sono está alterado. Algumas pessoas sentindo mais sono, outras com muitas dificuldades de começar a dormir ou acorda muito durante a noite. Não encontro sentido em traçar metas e planos. Sinto que estou com os nervos à flor da pele. Sinto que estou bebendo ou fazendo ingestão de bebida alcoólica ou comendo demais. Então, isso são, né, algumas frases que ajudam a gente a identificar se algo não está legal na gente, né? Se a gente teve tantas alterações no nosso comportamento, né? Então, quer dizer que, peraí, a gente tem que rever, é um momento de auto-reflexão também. Bom, esse é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que lá no ano passado ele já falava que o impacto da pandemia na saúde mental já era preocupante, né? Imagina agora que a gente já tem 1 ano de pandemia. E alguns sinais, né? Alguns sinais de que tem alteração aí no nosso funcionamento psicológico, né? Antes disso, né? Queria dizer para vocês que, assim, durante a nossa vida, cada um de nós temos situações estressoras, ou situação que nos gera ansiedade, ou gera tristeza e tal. A pessoa, né, geralmente, quando está numa situação de estresse, ela vê uma dificuldade para lidar, porque ela acha que essa situação ela é além do que ela pode enfrentar. E aí, o que acontece, né? Nesse contexto de pandemia, a gente tem como se fosse um inimigo comum, um fato estressor em comum, que é o contexto da pandemia, né? Então, dentro do contexto da pandemia, o que a gente tem? Excesso de trabalho, excesso de atividades acadêmicas, preocupações com dinheiro, com o futuro, com a saúde. A gente lida muito com as frustrações de querer viajar, de ter mudança de planos. Tem gente que está sofrendo também do tédio, o medo da morte, o medo de contrair. Então, a gente tem aí alguns sinais, né, que eles são respostas involuntárias, são respostas automáticas frente a essa situação que a gente tem vivido, né? Então, são uma série de respostas psicológicas e fisiológicas
que a gente tem aí dentro desse estressor comum, que é o contexto da pandemia. Então, temos aí mudança de humor, alterações do sono, né? Igual eu falei, gente que dorme demais, gente que tem dormido pouco, ideias fixas, né? Pensamentos obsessivos, né? Aqueles pensamentos ruminantes que ficam e ficam na nossa cabeça. A gente quer fazer outra coisa, mas eles vêm. As fobias, preocupações imaginárias, alteração no apetite, alteração no apetite tanto comendo demais, tanto comendo pouco, né? Ficar sem vontade de comer. Tem o isolamento, então algumas pessoas se isolam, outras já se sentem sozinhas, né? Tem dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar, a agressividade, a falta de energia e emoções negativas como raiva, medo, tristeza e o tédio, né? Então, isso aqui são alguns sinais de que a gente tem que prestar atenção direito com como é que está a nossa saúde mental. Lembrando, né, que saúde mental não quer dizer que a gente está falando de transtornos psicológicos, né? A gente está pensando aqui em saúde mental como um estado de bem-estar, né? E aí a minha proposta é justamente trazer estratégias adaptativas para o manejo dessa situação estressante, essa situação ansiogênica, essa situação que causa muita tristeza em muita gente. Na China, né, esses são dados do começo de 2020, 53,8% da população já sofreu impacto psicológico ou impacto psicológico como moderado ou severo, né? Eles já relatavam sintomas de ansiedade, de depressão em 53,8% da população. Estima-se, né, que as sequelas de uma pandemia são maiores do que o número de mortes. Olha que dado forte. Nesse período, é vivenciada uma carga elevada de experiências e emoções negativas, suscitando a necessidade de cuidados psicológicos constantes, né? E a gente tem algumas situações, né, que deixam algumas pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, pessoas idosas ou com doenças crônicas que apresentam maior risco se tiverem Covid-19. A gente também tem as crianças, né, gente? Como é que fica as crianças também nesse período da pandemia? Profissionais de saúde que atuam no atendimento à Covid-19 e as pessoas que têm transtornos mentais. Então, a gente tem algumas situações, né, esse contexto da pandemia, ele traz algumas situações que são as situações ameaçadoras. Por exemplo, o medo de ficar doente ou o medo de morrer, o medo da contaminação. Muita gente tem aí o medo de perder a fonte de renda ou fica muito angustiado com a dificuldade de encontrar novo trabalho, né? Porque a gente teve um índice significativo do aumento de desemprego, sentimentos de desesperança, tédio, solidão e depressão devido ao isolamento, né? Então, muita gente sofre também com a falta dos contatos sociais, né? Ele é importante para a gente, a nossa rede de contato é muito importante, porque ela serve de um apoio para estratégias aí da vida. Raiva, frustração ou irritabilidade pela perda de autonomia e liberdade pessoal. Medo de ser socialmente excluído ou estigmatizado por ter ficado doente. Medo e ansiedade por causa das notícias, né? Tem muitos canais de comunicação, né, principalmente na televisão, que falam índices da Covid, né, índice de contaminação, índice de morte, índice de leitos, né, com situações muito preocupantes, que a gente, às vezes, fica tocado com aquilo, e isso nos afeta, né, afeta psicologicamente. Raiva e agressividade voltada ao governo ou aos profissionais de saúde.
desconfiança das informações oferecidas pela autoridade, né? Então, esse contexto da pandemia, igual eu falei, ele tem um estressor que é comum para todos nós, né? Alguns têm mais, né, acesso a algumas informações, têm mais estratégias para enfrentar as situações, mas é uma situação que ela é comum para todos. Sara? Tá tudo bem? Seu microfone tá mutado, tá? Era isso, eu voltei então agora. tá bom, perfeito. Obrigada. Imagina. Então, a gente tem esse estressor em comum, contexto da pandemia. E aí tem algumas estratégias que pode ser que alguns de nós adotamos, que são estratégias desajustadas, né? Que elas funcionam a curto prazo, mas a longo prazo elas trazem prejuízos para a nossa vida de uma maneira geral, né? A gente tem aí que são estratégias desajustadas ou disfuncionais, né? Que fumar, né? O cigarro, a ingestão da bebida alcoólica, né? Então, foi um segmento que cresceu nas vendas, que foram as bebidas alcoólicas no período de pandemia. Comer, né? Tem muita gente que relata durante essa pandemia que teve aumento do peso, né? E a inativação, as pessoas ficarem sedentárias, né? Como não pode sair, as pessoas também não pensam em se movimentar e fica em casa, né? Aquela ideia, fique em casa, mas também não é ficar em casa à toa, né? A gente pode ficar em casa de uma maneira ativa, né? Eu conheço pessoas, né, que no período inicial da pandemia, elas ficavam deitadas o dia todo, né? Então, esse processo de inativação, por mais que seja confortável, ele traz prejuízo, porque isso vai entrando num ciclo, sabe? Estratégias desajustadas, e quando a gente vai ver, tá uma bola de neve. Então, tem que pensar aí se esses recursos são interessantes para a gente a longo prazo. Isso a gente descobre como? Um processo de reflexão dos nossos comportamentos. Então, o que pode acontecer nesse período da pandemia? Com o excesso de situações estressoras, a gente vai abrindo vai abrindo mão de coisas que a gente não considera como importantes, que a gente considera não importantes, né? Então, o que acontece? As coisas que nos revigora, que nos dá energia, são consideradas supérfluas, né? Então, a gente vai entrando aí no funil da exaustão. Muitas pessoas, né, e eu falo assim, muitos alunos, as pessoas que eu conheço, muita gente reclama, né, do excesso de atividades. Então, a gente tem uma pressão muito grande no trabalho, uma pressão muito grande na faculdade, e aí tem esse funil da exaustão. O funil da exaustão é o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui a caneta para anotar. O funil da exaustão é o seguinte, a gente está aqui, né, fazendo todas as nossas atividades. Aqui, nesse começo aqui, a gente tem as atividades que nos revigora, as atividades que nos faz bem. E aí, o que acontece? À medida que o tempo vai passando e a gente vai vendo que tem muita pressão nas coisas, a gente vai diminuindo as coisas que a gente gosta. E aí a gente vai tendo um distúrbio do sono, né? Desculpa, primeiro a gente fica fadigado, né? Aí a gente tem, né? Porque está cansado, não consegue dormir às vezes. Aí tem, né? Porque a gente não consegue dormir às vezes. A gente tem sintomas físicos que a gente não explica, né? Não consegue entender dores musculares, dores de cabeça. Aí a gente fica mais irritado, aí falta alegria, aí falta, né? Aí a gente tem um sintoma de desesperança, né? Que é quando acredita que não vai ter solução no problema. Aí chega aqui no ápice da exaustão. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem um excesso de atividade, o que a gente tende a fazer? A gente tende a tirar
tudo que nos causa bem-estar, achando que aquilo tudo é supérfluo. Isso, né, na verdade, piora o nosso quadro. Isso é uma estratégia desajustada, igual eu falei no slide passado. Deixa eu tirar a caneta aqui. Sair do compartilhamento. Então, o ideal, né, gente? Essa aí é até uma coisa que vocês já podem tomar aí para vocês para fazer isso ainda hoje. Faça uma lista de tarefas para ver o quanto da sua vida é dedicada às atividades que revigora e aquelas que o exaurem, né? Aquelas que fazem você desgastar. Então, num dia típico, o que são as atividades do dia típico? Então, você vai lá listar o que você faz e você vai colocar lá o que é revigorante e o que é desgastante. O ideal é você tentar manter o equilíbrio disso, sabe? A gente não está falando aqui de grandes coisas, né? A gente está falando de pequenas coisas mesmo que podem nos fazer sentir bem. Preparar um café, conversar com uma amiga, assistir aula, responder os e-mails, atender ligações, comer, pegar um ônibus, participar de reuniões, né? Então, eu até quero, né, que vocês, eu acho que é interessante vocês fazerem isso, quem está aí com celular, tira print dessa parte e façam para casa mesmo para vocês, façam essa lista para vocês identificarem o que é revigorante, desgastante na vida de vocês no dia a dia. Isso é um indicador, né, da saúde mental e do que pode fazer. Igual vocês estão vendo aí, são pequenas coisas que a gente pode fazer. E aí tem as estratégias de enfrentamento, né? Aceite o momento presente, mas lembre-se que ele vai passar. Outro dia eu estava assistindo, né, um documentário do Drauzio Varela, que ele fala assim, não tá tudo bem, mas vai ficar, né? Eu acho que, assim, além disso, né, não tá tudo bem, mas vai passar. Se a gente for pensar, né, assim como os dias bons da nossa vida passaram, os dias ruins também vão passar, né? Isso é uma das coisas que a gente não sabe quando ele vai passar, mas ele vai passar. Então, algumas estratégias, né, para cuidar aí da saúde mental na pandemia. Então, investir nas relações. Por que investir nas relações? O grupo social, esse apoio social, faz com que os momentos, o grupo social, né, ajude a gente a enfrentar essas situações de medo. Então, é importante a gente cultivar os nossos laços, fazer ligações, né, já que a gente não pode ter o contato face a face, a gente pode manter esse contato virtual, fazer ligações, mandar mensagens, fazer videochamadas, né? Tem algumas pessoas que fazem reuniões online, né? Marca de fazer, sei lá, um macarrão, de um lado, você e sua amiga vão fazer um macarrão com uma taça de vinho e vão conversando como se fosse um jantar, né? Eu vi um programa americano que tinha dates, assim, né? Tinha encontros que eram encontros online, né? Não é a mesma coisa, mas é uma forma de contentamento, né? Da gente aceitar a situação. Eu gostaria que a situação fosse assim. Não, eu gostaria de uma forma diferente, mas eu vou atuar não na forma que eu gostaria, na forma que está agora, né? A gente não tem muito poder sobre isso. As relações, né? Elas são importantes porque dão um sentimento de solidariedade. Solidariedade faz bem para a gente também e de cooperação, né? A gente tem uma sensação boa quando a gente ajuda alguém. E fazer das relações sociais virar uma rotina funcional, né? Como a gente está nesse tempo de distanciamento, estar próxima das pessoas, mesmo que virtualmente, faz a gente não sentir a solidão. Seja gentil com o seu corpo, né? Se é possível fazer uma sonequinha, se é possível tomar uma sonequinha, fazer uma sonequinha à tarde, né? Nem todo mundo pode, mas uma sonequinha de 10 minutos, 15 minutos, né? Qual que é o problema? A gente precisa também desses descansos, um banho morno, né? Quando for o caso,
saborear a comida predileta, e eu falo saborear com atenção plena, sabe? Comendo devagar, sentindo a textura da comida, o cheiro da comida, né? Não é comer rápido às pressas, não. Você está com vontade de comer a sua comida? Coma com atenção plena. E a atividade física também ela é importante. Tem um outro processo também, né, que esse tempo de distanciamento, às vezes, deixa essa sensação de solidão, mas a gente pode aproveitar isso como uma estratégia também de autoconhecimento, né? Então, é um processo de reflexão, o que eu quero aprender, o que me faz bem, o que não está legal na minha vida, e não é só ficar pensando, não, é fazer um plano de ação, sabe? Eu, particularmente, gosto muito das coisas escritas, né? Eu tenho um caderno para anotar as minhas ideias, eu tenho um caderno para anotar, né, o que eu planejo fazer. Então, isso é bom também, sabe? Em vez de ficar só no mundo das ideias, quando está no papel, né, vira um plano concreto, te ajuda, você tem como avaliar isso, você tem como acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento disso. Na pandemia, evite ler ou ouvir demais sobre o tema, né? Excesso de informação não é interessante para a gente, pode fazer com que a gente tenha pensamentos aí ruminantes, obsessivos. Evitar também a autocobrança, né? Não se comparar com os outros e a prisão do deveria, né? A gente chama tirania do deveria dentro da terapia cognitiva comportamental. A tirania do deveria, assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria estar estudando mais, eu deveria estar fazendo atividade física, eu deveria estar rica, eu deveria, sabe? Se livra disso, assim. Você pode fazer, você quer fazer, né? Essa obrigação, assim, não é legal. E evite também o uso de álcool e drogas. E, por fim, né, a meditação. A meditação, depois eu vou falar dela, a parte, né? Mas ela é uma estratégia, né, que tem sido apontada por vários psiquiatras, psicólogos, filósofos, enfim, né? E ela tem benefícios comprovados, né, para a gente focar a nossa mente no presente, né? Não dá para a gente mudar o passado, dá para a gente até pensar no futuro, mas onde dá para a gente atuar mesmo é no presente. E a meditação nos ajuda com isso. E aí vem o autocuidado, né, gente? É tão bonito quando a gente se cuida, né? Cuida da gente. O autocuidado, ele não é um egoísmo, né? É importante a gente prestar atenção nas nossas necessidades, tanto físicas quanto emocionais e mentais, sem esquecer que a gente vive em uma comunidade. Identifique os hábitos que te ajudavam a diminuir o nível de estresse no passado. Então, você olhando para a sua história de vida, você pode identificar o que funcionou para você, o que te fazia bem, porque às vezes a gente está tão triste que a gente não consegue lembrar o que pode me fazer bem. Então, você lembra lá no passado o que você utilizou e, às vezes, né, pensar agora, olha, o que me faria bem hoje? Então, esse autocuidado é uma autocompaixão. Não é você se fazer de vítima, é você prestar atenção e você cuidar de você, né? Pensando que você é uma pessoa que tem necessidades, que tem desejos, que tem medos, e aí você vai cuidar dessa pessoa. Você não vai culpar, você não vai machucar essa pessoa, você vai cuidar dela. Foque em comportamentos preventivos que estão sob seu controle. Né? Não dá para a gente alterar o contexto macro, mas ali, dentro que está do nosso micropoder, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para me deixar feliz hoje? Né? O que eu posso fazer por mim hoje? E aí, é isso, assim, né? A gente pode olhar para as pessoas à nossa volta, a gente pode olhar para a nossa família, mas o que eu posso fazer para me dar, para me dar amor, para me dar cuidado? E aí tem outras estratégias, né? Por exemplo, descansar. Né? A gente precisa descansar também. Dormir bem, uma soneca, uma higiene do sono, né? Tem muita gente que fala, eu não consigo dormir. Aí eu falei assim, então me conta, como é que é seu hábito de sono? Eu fico assistindo série até o sono vir. Aí eu falo assim, nossa, deixa eu te contar uma coisa. O sono não vai vir desse jeito, tá? O ideal, gente, é
não ficar na frente, né, de tela de computador, tela de televisão, nada disso, né? A luz, né, tem até alguns estudos que indicam, até essas luzes que falam que são apropriadas, né, que são mais adequadas, elas, de qualquer forma, elas não são úteis, né, na hora do sono, elas atrapalham o sono, né, porque a iluminação, ela a escuridão, né, faz com que se torne propício à liberação de melatonina, que é importante para o sono, né? E aí, se você não tem essa liberação, você vai ter mais dificuldade de dormir. Em alguns momentos, né, ver filmes, mas não na hora de dormir, né, porque a luz da tela pode não ser tão legal. Ver filmes, você pode fazer isso, né, no tempo livre. Ler um livro, né, de romance, de aventura, de desenvolvimento pessoal, um livro que te atrai. Brincar, jogar, né? Eu brinco assim, né? Ainda existe jogo de tabuleiro, ainda existe Uno, ainda existem outras formas, né? Você pode jogar online também. E um banho morno. São algumas estratégias aí para descansar. Ficar off. Essa parte de ficar off é a parte de fazer uma conexão emocional consigo mesmo. E olha que interessante, a gente precisa disso também, a gente precisa entrar em contato com os nossos medos, com as nossas alegrias, com as nossas dores, porque todo mundo tem dias difíceis, todo mundo tem medo, todo mundo tem. Só que a gente precisa entrar em contato, às vezes a gente evita, né? Ou então fica vive uma realidade paralela, né? Que acha que tudo vai estar bem, que tudo vai ser ótimo, que vai ser sensacional. Isso, gente, isso é bom, só que a gente não pode fugir da nossa realidade. Então, registra, expressa o que você está sentindo, expressa suas vontades, por isso que eu falei, escreva, né? Acho que escrever é uma ótima estratégia, né? Eu estava tentando lembrar a autora que fala assim, olha, quando eu escrevo, eu me sinto bem, é como se eu criasse, né? É uma forma de alívio. Então, registre o que está acontecendo com você. Então, pode ser por escrevendo, pode ser por pinturas, pode ser por desenhos. É uma forma de você se expressar, que é super válido, né? Que é uma forma de conexão. A meditação, que eu falei, né? A meditação, eu vou contar um segredo para vocês. Ela não é fácil no começo, né? Não sei aqui, depois vocês me contam se alguém já tentou meditar. E aí todo mundo fala assim, não, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Mas a meditação, no começo, ela é muito difícil mesmo, sabe? Ela é um exercício. E assim, né? Você vai pensar assim, nossa, eu não consigo pensar em nada. Tem vários tipos de meditação, né? Todo mundo acha que só existe um tipo, que é de atenção plena. Tem vários tipos de meditação. Na internet a gente tem vários vídeos sobre meditação guiada, tem áudios sobre meditação guiada. E aí, a meditação, né? Cada vez que você medita, né? Para essa nossa neuroplasticidade, a gente vai fazendo novas conexões, então vai favorecendo o nosso caminho ali da meditação, né? A meditação é importante para a atenção, a meditação é importante para a gente focar no presente, né? Para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Olha que momento bonito e interessante que é o que está acontecendo agora. Tem um autor, que é o Leandro Carnal, que ele falou num vídeo, acho que foi um mês, que ele falava assim, olha, o que mais vai ser valorizado daqui a alguns anos vai ser a capacidade de foco, porque hoje a gente é muito disperso. Quantos de vocês estão aqui prestando atenção na palestra, mas estão também mexendo no celular, estão também comendo, fazendo outras coisas? E aí fala, né? A meditação, ela nos ajuda a ficar off, a meditação nos ajuda a focar, né? A gente pode pensar em outras estratégias, né, para focar também, mas a meditação ela é uma estratégia muito interessante, né, para a gente entrar em contato com os nossos sentimentos, para a gente ter uma atenção plena, para a gente aprender a viver no nosso presente. Tem alguns autores que falam que a meditação ela ajuda até na empatia. A meditação, ela ajuda a gente a entender. Olha, tem muito de contar um caso para vocês. Um caso não, uma situação, né? A pessoa vai comer, né?
ela está lá, está vivendo uma situação e vai comer. Na verdade, se ela for identificar mesmo a necessidade dela, ela não necessita de alimento. Às vezes ela necessita de lidar com uma situação que está difícil, né? A gente come por tédio, a gente come por frustração, a gente come quando a gente está com dificuldade de lidar com uma situação. Então, com o exercício da meditação, a gente consegue identificar quais são as nossas necessidades. Tomar sol, né? Assim, não precisa ser um grande evento, né? Você tomar 10 minutos de sol quando você está lendo, né? Um livro, ou então, né, quem trabalha de home office, se tem um cantinho da casa que bate sol, vai para aquele cantinho ali no horário, né? A janela está aberta, só bate sol naquele cantinho, vai ali ficar um pouquinho perto do sol, né? A energia que vem do sol, vitamina D, que é ativada, então o sol também é importante, né? E não precisa falar, não tem como ir no clube, sabe? Que ideia é essa? Dentro da sua casa, o que você pode fazer? E atenção plena, né? Estou fazendo uma atividade, faço ela por inteiro. Estou aqui assistindo essa palestra, presta atenção nela, né? Esse momento aqui que importa. E eu não estou falando da palestra, não, estou falando de todos os momentos que vocês estiverem, tenham atenção plena. Tem as atividades estimulantes. Tem as atividades estimulantes. Atividade física, ela é muito importante, né? A atividade física, ela é importante porque ela ajuda na nossa saúde física, ela libera, né? Neurotransmissores, libera, ela ativa o nosso sistema fisiológico de uma maneira muito interessante, né? Que tem uma sensação de bem-estar. Tem gente que fala assim, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu gosto de ter feito, né? Porque a sensação que vem depois. E aí tem uma frase que é muito comum na terapia cognitivo-comportamental, a ação precede a motivação. Isso quer dizer o quê? Que algumas vezes a gente não vai porque a gente está motivada. A gente vai e depois a motivação vem, entendeu? Então, a atividade física é essa, né? E como é que faz atividade física? Já que eu não posso sair, as academias estão fechadas, você pode assistir, né, alguns tutoriais no YouTube, você pode fazer pular corda, fazer uns abdominais, o que você tem de recurso ali na sua casa que você pode fazer, né? Você pode assistir, o próximo é dançar. Você pode assistir vídeos, né, tipo fit dance, sei lá do que você gosta, assistir vídeos e dançar. Você não precisa ser, né, um dançarino profissional. Mas ali, você gosta de dançar, você coloca uma música e vai dançar, isso te dá uma sensação de liberdade, de alegria, de leveza, isso é importante, né? Você colocar seu corpo em movimento. Rir, né? Gosto de rir, gosto de stand-up, gosto de, sei lá, assistir alguma coisa que me faz bem, vai lá assistir um minuto, né? Às vezes o nosso dia é tão corrido, aí você tem que almoçar com pressa, não, vou almoçar. Primeiro eu vou assistir um vídeo de, sei lá, 3 minutos, que vai me fazer rir, depois eu vou almoçar, porque eu já vou com mais leveza, né? Porque é ruim quando a gente vai almoçar tenso, né? A gente vai almoçar preocupada, come rápido, aí depois aquela comida fica pesada, não faz digestão e por aí vai. Solidariedade, né? Cuidar do próximo, dentro que está do nosso zona de poder mesmo. Às vezes a gente não pode fazer para um grupo maior, mas para as pessoas que a gente está próxima, né? A gente pode fazer uma ligação, mandar uma mensagem, sentir sabores e cores dos alimentos. Quantas vezes a gente come sem perceber que comeu? Então, uma atividade estimulante é você ter atenção plena. Né? Comer, mas comer bem. E comer bem não quer dizer comer muito, né? Comer de maneira saudável também, mastigar de maneira saudável. Aprenda uma nova habilidade. Aí pode ser cozinhar, dançar, pode fazer o idioma, pode fazer um artesanato. Eu acho o máximo, né? Quem aprendeu a tricotar, fazer crochê. Eu tenho umas amigas que aprenderam isso, mas assim, não é para mim. Lutar, desenhar, cantar, tocar um instrumento musical, né? Igual no meu caso, né? No meu caso, artesanato não é muito a minha praia e tal.
Mas tem outras coisas que eu gosto, que é de cozinhar, gosto de desenhar. Eu não tenho habilidade com trocar instrumento musical, né? Cada um vai descobrindo a estratégia que funciona para ele, né? Não existe uma estratégia universal. Mas aí você vai vendo o que é melhor para você. Evite. Evite ler ou ouvir demais sobre o tema. Busque se informar sobre outros assuntos, né? Vai buscar outros assuntos. Pensamentos intrusivos e catastróficos, né? Que geram ansiedade. E se? Aceite que eles existem, mas não necessariamente eles correspondem à realidade. Descubra aí o que funciona para o seu alívio. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, o link de um vídeo, que chama O Convidado Indesejado. Esse vídeo ele faz uma analogia o seguinte, né? Sabe quando você faz uma festa e aí vem um convidado, vem uma pessoa que você não convidou e é uma pessoa chata, desagradável. E aí, o que acontece? Você quer que essa pessoa saia da festa para você aproveitar. E aí, o que você percebe? Você tira a pessoa da festa, ela volta. Aí ela fica rodeando a festa e você fica preocupado para que ela não entre. E aí, o que acaba? Você não curte o momento. É a mesma coisa com alguns pensamentos, né? Os pensamentos, eles vêm de uma forma muito intensa, a gente fica tentando bloquear ele, né? E aí fica lá ansioso, não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, isso é ruim, não sei o quê. E aí acaba que a gente não aproveita o momento, né? Então, o convidado indesejado, quando a gente tem um convidado indesejado, a gente tem que fazer o que a gente curtir a festa e deixar ele, né? Não ficar dando muita atenção para ele, porque senão a gente não curte o momento. Tem um vídeo que é bem interessante, eu vou passar o link para vocês. A inativação, né? A inércia, ela não faz bem. Ficar parado demais, deitado demais, ficar o dia inteiro deitado. Se você está cansado, ok, né? Às vezes teve um dia estressante, você merece ficar cansado. Mas não faça disso um hábito, né? A gente tem que ser ativo, nosso corpo foi feito para o movimento, então a gente tem que ser ativo também. Mas se deu cansaço, tudo bem, a gente precisa descansar também, não é máquina. E as comparações, né? Aqui, ó. Abandone a comparação. Isso aqui é uma pandemia, não é um concurso de produtividade, né? Então, as pessoas às vezes postam lá no Instagram, acordei cedo, dia super produtivo, fiz isso, fiz aquilo. Ah, que bom para você. Isso não é um concurso de produtividade. E tem essa imagem que é o seguinte, né? Quando a gente está numa pista, por exemplo, né, dirigindo, a gente tem que olhar para frente, né? A gente pode até olhar se não está vindo alguma coisa, a gente olha para o nosso redor, aqui, que está à nossa volta. A gente não fica focado o que o carro do outro lado está fazendo, não, porque se a gente estiver focado no carro do outro lado, a gente vai bater, não vai ser legal o resultado. Então é isso, a gente tem que olhar para a nossa vida, né? Ah, a pessoa está fazendo mais coisas do que eu, fulano já conseguiu isso, isso, isso. Gente, cada um tem uma estrada de vida, cada um tem uma trajetória de vida, cada um nasce né, em momentos e marcos diferentes, né? Então, não é justo a gente fazer comparações aí com outras pessoas. E aí tem a sugestão, essa Brené Brown, não sei se vocês conhecem, ela é uma pesquisadora muito interessante, né, lá dos Estados Unidos, que ela estudou durante muito tempo, né, essa questão da vulnerabilidade. E ela fala o seguinte: toda vez que a gente é corajoso, a gente também é vulnerável, né? Então ela traz, né, na palestra dela, tem uma palestra dela no Netflix que é o chamada Coragem, que ela fala isso, assim, né? Gente, um ato mais corajoso é quando a gente é vulnerável, quando a gente se expõe. Porque quando a gente está na zona de conforto, né, não tem coragem nenhuma. A gente só é vulnerável quando a gente se arrisca, quando a gente vai sem ter garantias. Olha que bonito que é isso, gente, da gente se arriscar na vida, né? Então, a gente está falando ali do poder da vulnerabilidade, da gente estar em uma situação vulnerável, que é só assim que a gente vai ser igualmente corajosos, né? Esse aqui é um vídeo ótimo para os alunos entenderem,
falo os alunos não, né? Estudantes. Para os estudantes, de maneira geral, entenderem o que acontece na mente de um procrastinador. Esse cara é muito engraçado, ele vai contando como é que foi para entregar o trabalho de conclusão de curso, né? E aí ele vai contando, né? E de uma maneira muito engraçada. Isso faz a gente pensar, né? Como que a gente age como procrastinador, né? A procrastinação, ela é uma característica humana, só que alguns mais do que outros, né? E vai nos ajudar a entender isso, a nos regular. Ai, peraí que eu fiz alguma coisa aqui. E outra sugestão de livro, gente, esse livro, ele é sensacional, né? Que é o Essencialismo, né? Ele fala, menos, porém melhor. A gente não precisa fazer muitas coisas. A gente tem que fazer coisas que nos fazem bem, boas coisas, bons resultados. Então, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você puder. Então, o essencialismo é isso, porque hoje a gente vive aí, a gente tem que ter muita coisa, a gente tem que ter muito dinheiro, muita roupa, muito não sei o quê, e na verdade não, a gente tem que ter o que é essencial para a gente, né? E eu acho que esse livro, né, ele é interessante para a gente repensar a vida, interessante também para a gente rever a nossa questão com o dinheiro, né? Será que eu preciso de tanta roupa assim? Porque tem muito, essa da pandemia deixa a gente numa situação um pouco difícil financeiramente, né? Né, vai pensar, nossa, eu preciso comprar isso, compulsão por comprar e tal. E ele faz a gente repensar, esse autor faz a gente repensar isso, a nossa questão, né? Então a gente tem que ser essencialista. E eu lembrei de um outro livro que eu não coloquei aqui, mas eu já vou falar com vocês, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Para quem tem interesse em entender sobre educação financeira, sobre entender a mentalidade, né, que a gente tem que ter com a relação com o dinheiro, O Homem Mais Rico da Babilônia é sensacional. Eu brinco assim que ele devia ser uma referência básica no ensino médio. E ele vai falando de educação financeira de uma maneira bem legal, assim, né? Então, eu acho que esse momento da pandemia, né, que a situação econômica não está fácil, é interessante a gente também ler sobre a relação com o dinheiro, né? Para a gente usar o nosso dinheiro de uma maneira assertiva, né? Pensar no futuro também. Então, acho que é interessante. O Homem Mais Rico da Babilônia, fica a dica. Sugestão de livro. Esse livro também, eu sou apaixonada com esses livros, né? Eu amo ler, então sempre vou falar de livros com muito amor. Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, né? E ela vai falando assim, como que a autocompaixão, né? Como você cuidar de você é importante. O que a gente faz com um amigo? Quando um amigo está com dificuldade, né? Passou por uma situação triste, terminou o namoro, a gente vai lá, acolhe essa pessoa. Mas quando é com a gente fala, mas você é burra também, é que você é gorda, é porque você é preguiçosa, é porque você é procrastinadora, nada na sua vida dá certo, você é inútil e tal. A gente vai se autocriticando. E essa autocrítica, ela vai entrando num ciclo que nos adoece. Né? Então, ela vai falando, olha, as pessoas que são autocompassivas, elas são pessoas que têm menos propensão a ter um transtorno mental, né? Sofrer de ansiedade, de depressão, porque a pessoa, ela não se critica tanto, né? Vocês já perceberam que tem pessoas que criticam a gente, mas as piores críticas, às vezes, vêm da gente mesmo. E ela fala o seguinte, a gente tem que pensar em 3 estratégias. Eu acho que isso aí também merece um print, viu, gente? 3 estratégias, 3 frases que a gente tem que ter nos nossos momentos difíceis. E nem precisa ser grandes dificuldades no dia a dia. É difícil sentir isso. Aí você fala o nome. É ansiedade, é tristeza, é frustração, é rejeição. É difícil sentir isso no momento. Sentir tristeza faz parte da experiência humana. Gente, a gente compartilha tantas coisas com outras pessoas, né? Tristeza, ansiedade, depressão, frustração com o trabalho, sensação de incompetência, de desamparo, abandono. É tão comum, não é só a gente que sofre. Eu acho que quando a gente entende que faz parte da experiência humana, dá um acalento que a gente pensa, eu não estou sozinho. Outras pessoas nesse universo enorme também passam por isso.
E aí tem a frase que é principal, que eu acho que vocês têm que colocar, assim, num lugar bem visível, pra vocês não esquecerem. O que eu posso fazer para ficar mais feliz neste momento? O que eu posso fazer agora para ficar mais feliz nesse momento? É fazer um chá? É fazer uma comida que eu gosto? É assistir um vídeo que eu gosto? É me abraçar? O que eu posso fazer para ficar mais feliz nesse momento? Estou falando que fazer feliz na vida, não. É agora. O que está no meu poder que eu posso fazer? É agir naquele momento. Esse é o livro, ó, o filme do O Convidado Desejado. Só vou acabar aqui, eu coloco o link para vocês, né? Que eu falei lá dos pensamentos intrusivos, que nos ajuda a entender. E o livro de A Ciência da Meditação. Quem tem dificuldades de entender, né, se a meditação é eficaz, como que medita, esse livro apresenta vários argumentos, né, vários estudos científicos com as várias técnicas de meditação, falando da importância da meditação, quais são os benefícios da meditação. Benefício da meditação geralmente é a longo prazo, né? A pessoa acha que meditação é Rivotril, você toma, pronto, faz efeito. Não, benefício, a meditação tem que ser a longo prazo, tem que ser constante, é um hábito, né? Não é igual um remédio que a gente toma e passa, não. Os efeitos dela são, às vezes demora um pouco, mas são duradouros igualmente. E a cartilha, né? Essa cartilha de enfrentamento, que chama da Psicovida, da PUC do Rio Grande do Sul, tem essa cartilha que é muito interessante, que vai falando de várias estratégias, né? Se a gente sente isso, o que a gente pode fazer? Ela fala da aceitação também. Olha, esse contexto da pandemia não é o que eu quero, né? Mas eu tenho que aceitar que é esse o momento que eu tenho, né? A gente não gosta, gente, não gosta, mas eu vou fazer o quê? Algumas coisas eu tenho que aceitar e fazer, né? Seguir minha vida a partir disso. Então, obrigada. Eu coloquei meu e-mail aqui, meu Instagram, apesar de eu não ser muito ativa no Instagram, mas se vocês precisarem de alguma coisa, pode me procurar, mandar e-mail. E agora a gente vem para a parte das dúvidas, né? Aí vocês me contam aí o que vocês acharam, que dúvida que vocês têm. E é isso, né? A gente vive esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. E que não nos falte esperança, né, gente? A gente tem vivido tempos tão difíceis, a gente tem que viver no presente, mas sem lembrar né, a situação que está vai passar. Deixa eu interromper o compartilhamento para ir para as dúvidas. Sara, muito obrigada pela sua palestra. Nossa, eu gostaria de ouvir todos os dias, né? Em tempos difíceis como esse, é necessário, é mais que necessário. Enfim, eu vi aqui, o pessoal está parabenizando bastante. Se você entrar no chat agora, você vai conseguir ver. Uma dúvida que teve é para quem está sofrendo com essa perda de memória, você tem alguma dica para dar para o pessoal que está sofrendo com isso? Peraí, tem. Deixa eu só mandar aqui o link que eu já respondo essa. Ai, ótimo. Eu vou mandar os links aqui do Convidado Indesejado, que é um vídeo muito interessante para a gente entender como é que acontecem esses pensamentos intrusivos, e a cartilha. Eu tinha visto aqui que tinha até uma aluna minha aqui. Um abraço, viu, Kathleen, se você estiver aí. Estou aqui, sim. Um abraço. Ela é aluna de uma das faculdades que eu dou aula. Então, essa questão é da memória, né? Aquelas eu pergunto, é da memória. Então, algumas coisas ajudam para gente, para facilitar a memória, né? Dormir bem é o primeiro ponto, né? Quando a gente não dorme direito, provavelmente a gente não tem uma boa memória, né? Primeiro ponto é dormir bem. E às vezes, por exemplo, né? A gente fala que está com dificuldade de memória, mas às vezes a gente estava com dificuldade de atenção, né, ou dificuldade de aprender. Então, a gente não pode recordar algo que a gente não prestou atenção. Então, a gente tem que pensar também, olha só, eu estou prestando atenção, eu estou com atenção plena no momento, né? Eu estou prestando atenção de fato, que, por exemplo, um aluno que faz uma atividade mexendo no celular, com a televisão ligada perto, né? E depois não lembra da matéria, não é porque ele não
ele não memoriza, ele não tem boa capacidade de memorização? É porque ele não reteu a informação. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, o sono e prestar atenção também, né? São duas partes importantes. E aí, a gente pode ajudar a nossa memória também, né, gente? A gente pode ajudar fazendo papéis, né? Fazendo anotação, escrever é importante também, porque às vezes está sobrecarregada de pensamentos, né? E aí a gente tem dificuldade de memorizar. Mas eu acho que a grande parte nesse contexto da memorização está relacionado à atenção, né? A cabeça cheia no momento. Então, escrever pode ser uma estratégia, prestar atenção e dormir bem. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada. Teve mais uma pergunta do Mikael que ele acabou de fazer. Ele perguntou quais comportamentos você acha que ajudariam a melhorar o controle da ansiedade para se proteger da depressão? Micael, isso é muito interessante que você fala, né? Que tem ansiedade, né? Tem muitos casos de ansiedade que depois acaba, eu vou falar assim, chamando a depressão, né? Casos de ansiedades que se tornam depressão também, né? Então, a ansiedade, ela pode fazer isso. E aí, o que acontece, né? O que pode fazer para a gente pensar na ansiedade? Primeiro, a gente tem que identificar os nossos pensamentos e entender que nossos pensamentos não quer dizer verdades, né? Que os pensamentos não são verdades. Então, a gente tem quem é ansioso, né? Fica no e se. Uma das coisas que tem no ansioso são os pensamentos que a gente chama aí de pensamentos ruminantes. Então, a gente tem que entender que esses pensamentos não são necessariamente verdades. Então, a gente contesta eles, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente faz o RPD, que é o Registro Diário de Pensamentos. Então, a gente vai ver durante o dia, a gente tem vários pensamentos automáticos, e a gente vai registrar esses pensamentos automáticos e vai contestá-los, né? O bom da terapia cognitivo-comportamental é que ela tem vários livros. Eu vou até te colocar aqui, Livre-se da Ansiedade. Ele está até disponível na internet, assim, PDF, livremente. Livre-se da Ansiedade Livre-se da Ansiedade, ele é um livro, né, que vai explicando lá como a gente pode nos ajudar com a ansiedade. E eu estava falando o seguinte, né, esse RPD, registro de pensamento diário, e tem que a gente chama de distorções cognitivas, né, esses pensamentos automáticos. Eu brinco assim, os pensamentos automáticos, eles geralmente não são pensamentos legais, né? Eles são pensamentos negativos, que a gente chama de desadaptativos, disfuncionais. E aí a gente aprende a contestar esses pensamentos, né? Então, tem a lista de distorções cognitivas, que te ajuda a contestar. Então, você registra os pensamentos, depois você consegue contestar. Estratégias de relaxamento, né? Então, tem umas estratégias que é o seguinte, né? Você vai tensionar seus músculos bastante e depois você vai liberá-los, né? Então, são estratégias para a gente ver como é que é um corpo tenso, como é um corpo relaxado. E lidar com as respostas fisiológicas, né? Respostas do nosso sistema autônomo, é a respiração, né? A gente perceber que a gente está ficando ansioso, começa a respirar, solta o ar, prende o ar, solta o ar bem devagar, como se fosse colocar um umbigo lá nas costas. Isso vai ajudando a gente a relaxar um pouco mais, né? E escrever, né? Escrever traz um alívio muito interessante. Então, são algumas estratégias, né, que não precisa, que você pode adaptar no seu dia a dia mesmo, né? Dormir bem também é bom, porque o ansioso não dorme bem, fica preocupado porque não dormiu bem, que deveria ter uma qualidade de sono melhor, e por aí vai, né? Vai entrando num ciclo. E a meditação também, né? A meditação ajuda muito. Os ansiosos, às vezes, as pessoas que são mais ansiosas, às vezes têm dificuldade de começar a meditação. Então, eu proponho para vocês, façam assim mesmo, né? Faça a meditação mesmo assim. E a atividade física também, né? Que a atividade física, ela dá uma acalmada, né? A gente faz umas atividades, eu gosto muito de crossfit, né? Então, a gente tem uns burpees aí, quem conhece, depois pode procurar na internet, você não precisa de nada, você faz uns burpees, aí você fica mais, gastou um pouco de energia, você fica mais calmo depois também. Então, assim, são algumas estratégias. Agora, se está fugindo do controle, se está algo excessivo, você pode
deve procurar uma ajuda profissional, né. É melhor a gente ir o quanto antes do que deixar o quadro evoluir aí para uma situação mais crítica, né. Então, tem alguns níveis de ansiedades que são aceitáveis aí, mas outros, né, se foge muito do controle, tem que buscar uma ajuda, né. Tem algumas clínicas sociais, tem clínicas escolas, tem psicólogos que atendem valor social, né, a gente tem feito muito atendimento online, então pode ser umas possibilidades. Deixa eu ver. Gente, muito obrigada pelo carinho. Sara, eu acho que é isso mesmo, as perguntas que tiveram no site, muitos elogios aqui, o pessoal adorou, eu também adorei a palestra, ficaria te ouvindo muito mais tempo, agradeço muito. Agradeço a presença de todos, pessoal. Eu deixei o link aqui do nosso, o link não, eu deixei o arroba do nosso Instagram, tá? Para vocês acompanharem para as próximas palestras. E muito obrigada, acompanhem lá a gente e vejo vocês em outro momento, tá bom? Até Gente, mais. prazer, sabe? Eu vou mandar aqui meu e-mail. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail. Eu vou mandar o Instagram. Às vezes eu vou demorar a responder, mas eu juro que eu respondo um dia. Nem todos os dias eu entro no Instagram, mas fiquem à vontade. Muito prazer, vocês são muito acolhedores. Até a próxima.